Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do MGF, como é que vocês estão? Hoje eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Hoje não vai fazer um vídeo descritivo, um vídeo informativo. Hoje vai ser mais um dos meus vídeos de opinião, o 14º para ser mais exato. E eu vou tentar responder a uma pergunta que me fazem às vezes. Inclusive essa foi uma sugestão de um dos membros do grupo do canal no WhatsApp, esse tema. E eu já não me lembro quem foi que deu essa sugestão, mas eu agradeço, porque ela foi realmente boa. A pergunta que eu quero me propor a tentar responder hoje é: será que House of the Dragon é uma boa adaptação televisiva de Fogo e Sangue? Será que a série tem valor naquilo que mostrou até agora e naquilo que ainda pode mostrar? Ou ela poderia ser melhor de alguma forma? Quais são os pontos que me agradam e os pontos que não me agradam na adaptação? Essas são as perguntas que eu vou responder. Naturalmente esse vídeo não terá grande coisa em questão de spoilers, porque eu não vou falar do enredo das crônicas ou do enredo de House of the Dragon. Eu vou falar apenas a respeito da minha visão pessoal sobre essa questão da adaptação, então podem assistir uma boa. Peço a todos também que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e considerem os meios diretos de contribuição com o meu trabalho, através do Pix, que é o mais importante, o botão Valeu Demais ou Clube de Membros. Também peço a todos que deem uma olhada aqui embaixo na descrição nos links de produtos afiliados do canal da Amazon, pois comprando através deles vocês me ajudam sem custo adicional. Com os recados dados e os avisos feitos, vamos começar a falar a respeito de se House of the Dragon é ou não uma boa adaptação para a TV. Pois bem, aqui estamos nós de novo para mais um vídeo opinativo, e nessa instância vou falar tudo a respeito daquilo que penso sobre o que já vimos e o que já sabemos a respeito dos rumos que House of the Dragon, uma das séries mais impactantes dos últimos anos na TV, vai tomar a partir de agora, com a vindoura segunda temporada, que deve estrear em algum momento no segundo semestre deste ano, 2024, muito provavelmente no mês de agosto. Mas antes de eu começar a expor minhas opiniões sobre tudo que vimos e sobre tudo que possivelmente ainda veremos, eu gostaria de deixar claras algumas considerações da minha parte sobre aquilo que acredito que é a função de uma adaptação de livro ou outras mídias, seja a televisão ou os jogos, os filmes, os quadrinhos, entre outros meios. Antes de mais nada, eu sou genuinamente um fã de adaptações de livros para a televisão por uma razão simples. Elas permitem especialmente aos leitores com maior dificuldade para abstrair aquilo que leem nas páginas e nas letras uma oportunidade de ouro para observar a história se desenrolar através de uma mídia muito mais palatável e pronta, por assim dizer, além de obviamente atraírem um número muito maior de pessoas para o ramo da leitura. Afinal de contas, precisamos considerar que visualizar as imagens que temos a partir das descrições dos livros, se por um lado é uma atividade e um exercício muito prazeroso para muitos de nós, eu mesmo incluso, para outros é uma tarefa árdua e cansativa, às vezes até mesmo impossível, e por isso mesmo, acredito que essas adaptações audiovisuais são, em si mesmas, até uma forma de acessibilidade, trazendo a obra para mais perto das pessoas em geral. Nesse sentido, o segundo motivo pelo qual aprecio adaptações de TV e cinema é justamente o fator hype, como eu disse anteriormente. É inegável que, salvo raríssimas exceções, adaptações como essa são capazes de atrair e arrastar multidões para dentro da obra original, justamente por torná-la mais acessível, ou mesmo como um ponto de partida para muitos futuros leitores que, de outra forma, jamais iriam se dar ao trabalho de abrir as páginas para começar, e nesse sentido, considero que elas prestam um serviço bastante positivo para as obras originais, tornando-as mais visíveis, mais populares e, por consequência, mais relevantes e fortes, o que é bom para todos, especialmente para nós que somos fãs mais ardorosos do trabalho do autor, e queremos vê-lo alcançando os patamares de reconhecimento e sucesso que merece. No entanto, por outro lado, também não posso afirmar categoricamente que enxergo apenas pontos positivos em adaptações para a TV dos livros, e de fato, o meu pensamento real passa longe disso, e em algumas instâncias, eu acredito que tais adaptações deixam de ser um trunfo e se tornam, infelizmente, um mal necessário à saúde da obra original, conforme vou explicar agora. É inegável que qualquer obra audiovisual atrairá mais espectadores e mais interesse do que obras meramente escritas, e as exceções que puderem ser apresentadas apenas confirmarão essa regra. Isso se deve ao fato de que muitas pessoas em diferentes contextos ou não são alfabetizadas de todo ou são aquilo que se poderia chamar de analfabetos funcionais, querendo dizer que são capazes de ler, mas não de compreender aquilo que estão lendo.
Para pessoas assim, obras audiovisuais são muito mais fáceis de se consumir, o que explica sua popularidade. No entanto, pelo menos no que diz respeito às Crônicas de Gelo e Fogo, que são afinal de contas meu material de trabalho e, portanto, são uma obra pela qual tenho um imenso apreço, eu não consigo tolerar certas licenciosidades tomadas por produtores e roteiristas quanto a essas adaptações. E da mesma forma como Game of Thrones apresentou em sua época algumas mudanças que eram prejudiciais até mesmo à própria percepção da obra por parte das pessoas que não leram as crônicas, fazendo com que ficassem francamente confusas quanto ao que estavam consumindo entre uma mídia e outra, acredito que House of the Dragon também tenha dado esse tipo de escorregão, que não apenas explicarei a partir de agora, como também justificarei, pois tal como acontece com quase tudo em grandes produções multimilionárias, esses supostos deslizes não só não foram acidentes, como foram também muito bem pensados, e completamente alinhados a uma determinada agenda por parte dos poderosos que controlam a produção e a emissora. House of the Dragon teve uma recepção geral muito boa em sua primeira temporada, mas não esteve também livre de algumas críticas por parte do público e dos especialistas em alguns aspectos, como por exemplo por conta dos constantes saltos temporais, com a série cobrindo um período de quase 30 anos em apenas 10 episódios, mas esse ponto pode e deve ser defendido. Para que os leigos compreendessem de forma mais profunda as problemáticas que nos conduziram eventualmente à dança, e para que o público pudesse ser devidamente condicionado a escolher um lado, um específico inclusive, era necessário este exercício longo de retroatividade, para que todos entendessem bem a forma como os acontecimentos nos reinos partiram do Grande Concílio, ainda durante o reinado do poderoso e inconteste rei Jaehaerys I, às raias de uma guerra civil devastadora dentro da Casa Real, dois momentos que podem ser considerados até mesmo como antagônicos entre si, no que diz respeito ao poder da Casa Targaryen. Ademais, e agora começo as minhas críticas pessoais, penso que a estratégia dos produtores executivos de incutir nas mentes dos espectadores incautos que existe nessa história um lado moralmente correto, virtuoso, santificado e que merece a aclamação e a preferência do grande público é uma estratégia simplesmente asquerosa, embora entenda perfeitamente o porquê disso. Com acontecimentos na série como o avistamento do Cervo Branco por Rhaenyra nas Terras da Tempestade, que seria um antigo presságio da realeza datando ainda dos tempos dos Durrandon, e que não aconteceu de todo em Fogo e Sangue, as maquinações cruéis de Lord Larys Pé Torto, e sim, citei pés de forma proposital aqui. Essa parte da série genuinamente me fez rir, pois eu fui pego completamente de surpresa. E principalmente, a demonstração explícita de Aegon como sendo um covarde mimado e maligno, quase como se fosse alguma espécie de proto-Joffrey, não me agradaram nem um pouco, mas isso foi feito para que a audiência, que se tornou cada vez mais acostumada às polarizações do dia a dia, especialmente em questões políticas, religiosas e esportivas, não ficasse perdida ou sequer muito preocupada em tentar pesar os prós e contras dos negros e verdes antes de, em sua própria visão, tomar uma decisão bem informada sobre qual lado apoiar. Não, os roteiristas resolveram facilitar as coisas para o público, dando a ele de bandeja um lado aparentemente certo pelo qual torcer logo de cara, e que ainda por cima se coaduna melhor com a agenda identitária moderna de pessoas de cunho mais progressista, enquanto os verdes, por contraste, seriam uma facção não apenas mais maléfica, mas também mais retrógrada, conservadora e reacionária. Trocando em miúdos, da forma como vejo as coisas, os produtores de House não apenas se esforçaram para dar ao público um lado óbvio ao qual apoiar, como também imbuíram de forma completamente desavergonhada elementos de personalidade nos personagens de tais grupos que fariam com que eles fossem mais ou menos bem vistos pelo grosso da audiência da série, formado por pessoas jovens, idealistas e de cunho mais progressista, que se sentem deleitados por verem suas pautas pessoais sendo representadas em uma série de contexto medieval, sentindo que esse caráter ousado e disruptivo de personagens como Rhaenyra Targaryen, que talvez tenha sido a mais modificada do original, e sua parente Rhaenys, é uma refrescante mudança de passo com relação a produções medievalescas e de fantasia mais tradicionais, que contêm elementos considerados absurdos e até inaceitáveis na nossa visão moderna de mundo. Além disso, preciso citar de forma específica a campanha feita em nome de modificar a própria índole e a personalidade de Rhaenyra, tornando-a em uma personagem que ela simplesmente não é no material original. Ok, alguns podem afirmar, mas é uma adaptação, e por isso modificações em personagens e enredos são esperadas, e de fato esse argumento tem valor, mas isso não é o mesmo que dizer que eu precise concordar ou gostar de todas as mudanças, e essa é uma das que particularmente não me agradam.
eu já falei sobre tudo o que penso a respeito da personagem em House em um vídeo próprio aqui nesta mesma playlist, que deixarei linkado na descrição abaixo ou ao final do vídeo, e portanto não vou me alongar sobre isso hoje, mas basta dizer que, ao modificarem a personalidade de Rhaenyra da forma como fizeram, os produtores e roteiristas diminuíram em muito o caráter original da própria Guerra Civil como uma luta dinástica de dois lados que tinham apenas seus próprios interesses mesquinhos, tornando a questão muito mais em uma espécie de aventura messiânica, de um lado dito bom combatendo o outro dito mal em nome dos melhores interesses do povo, como se Rhaenyra se importasse mais com seus súditos do que Aegon II, o que simplesmente não condiz com o que foi escrito em Fogo e Sangue, onde Rhaenyra e Aegon são simplesmente dois príncipes lutando em nome de seus próprios interesses, duas faces da mesma moeda, para que conservem o poder real em suas mãos para atenderem aos seus caprichos e aos anseios de seus parentes e apoiadores, e nada mais. Nenhum dos dois lados está particularmente preocupado com o povo ou com a correta governança dos reinos, e muito menos com o cumprimento de profecias transcendentes, de modo que a introdução da nova versão da Canção de Gelo e Fogo na série, que também difere muito da original dos livros, apenas serviu para tornar tudo ainda mais confuso nas mentes dos leitores, embora tenha obviamente agradado aos fãs mais afetados da personagem negra na série, tornando-a ainda mais em uma figura salvadora e redentora do reino aos olhos dessas pessoas. Esse é um aspecto que não me agrada em nada na adaptação, embora eu compreenda que Fogo e Sangue é um livro de relatos esparsos e imprecisos de fontes primárias da época, e portanto, modificações no enredo do livro podem ser facilmente explicadas pela inexatidão de tais relatos, mas ainda assim, minhas críticas perduram. Mesmo assim, apesar de eu não gostar desse aspecto, a série também teve seus diversos acertos, e eu não deixaria de comentá-los aqui, tanto por uma questão de justiça, pois é preciso também enaltecer os pontos positivos tanto quanto os negativos, quanto porque eu não quero aumentar ainda mais a minha fama de casmurro entre a comunidade brasileira das crônicas, se é que isso sequer é possível. Então vamos a isso. Para começar, o simples fato de podermos testemunhar os dragões ao vivo em tela foi uma experiência especial, uma que nos remeteu aos dragões de Game of Thrones e trouxe de certa forma a magia de volta ao gênero da fantasia, que seguia carente desde o final de GOT. Além disso, as caracterizações, os figurinos e as locações também ficaram bastante bons em minha visão. Existe sim espaço para melhorias, naturalmente, e alguns personagens não têm a aparência exatamente condizente com a de seus atores, como por exemplo aconteceu com Matt Smith quando se tornou o intérprete de Daemon Targaryen, mas isso francamente foi deixado de lado para mim quando comecei a testemunhá-los em ação, pois as atuações foram sublimes, e atores e atrizes como Matt, Paddy Considine, nosso Viserys I, Emilia Cook, a versão adulta da rainha Alicent, Eve Best como a princesa Rhaenys Targaryen e Steve Toussaint, intérprete de Corlys Velaryon, com certeza em nada deixaram a dever ao que eu gostaria de ver na série, e para eles, eu tiraria meu chapéu se estivesse usando um agora. Até mesmo cito Emma Darcy como a versão adulta de Rhaenyra, pois embora eu não aprecie a personagem em si, com toda certeza apreciei sua atuação, e preciso citar naturalmente as interpretações soberbas de Ewan Mitchell como Príncipe Aemond, meu personagem favorito dentre os já mostrados do lado verde, e de Rhys Ifans como Otto Hightower, outro dos meus personagens favoritos, também do mesmo lado verde. Os figurinos e alguns locais demonstrados podem ter sido objeto de alguma controvérsia, e de fato, a série nem de longe foi tão bem sucedida quanto se poderia esperar nos Emmys, mas eu nunca fui muito de me importar com esse tipo de premiação de todo modo, e em minha visão, House of the Dragon vem cumprindo muito bem seu objetivo, o de transportarmos novamente ao Westeros de forma imersiva, e o de contar uma história triste e heróica sobre a forma como a Casa do Dragão se auto-incinerou, inaugurando uma nova fase de decadência que culminaria, um século e meio mais tarde, com sua ruína final. Portanto, meu veredito derradeiro é: a série é sim uma boa adaptação para a TV, tanto quanto seria possível dentro de suas limitações de horário, orçamento e da própria mídia em si, e apesar de algumas mudanças grandes que não me agradam, eu ainda recomendo para todos, e posso dizer sem sombra de dúvidas que estou ansioso pela segunda temporada que vem por aí. E aí está, essa foi a minha opinião a respeito de se House of the Dragon é ou não uma boa adaptação. Agora eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam a esse respeito. Escrevam aqui abaixo, o espaço dos comentários, como de costume, é de vocês. Eu peço a todos mais uma vez que se lembrem de curtir, compartilhar, comentar, como eu disse, e considerar as formas de contribuição direta com o meu trabalho aqui, além de dar uma olhadinha nos links de produtos afiliados do canal da Amazon na descrição.
Também peço que olhem a descrição e o primeiro comentário fixado para encontrarem o link do meu segundo canal, a Omnipédia, onde eu falo de temas ligados às humanidades com essa mesma pegada, esse mesmo tipo de roteiro, essa mesma narração que eu uso aqui. Se você curte meu trabalho ou esse tipo de temática, vale a pena se inscrever lá também. Eu agradeço a todos, como sempre, pela audiência, pela paciência e pelo interesse naquilo que eu faço. Espero que tenham curtido a minha reflexão aqui e eu verei a todos novamente dentro de alguns dias no próximo vídeo aqui do canal. Demorou? Um grande abraço a todos e valeu!